JHC, o governo editou no começo da semana passada foi curta aqui em função do Jogo do Brasil, nós só tivemos segunda e terça-feira, e a medida 842, ela foi editada pelo governo para corrigir o desacerto que ele tinha feito no combinado quando nós votamos aqui o refinanciamento das dívidas rurais, onde entraram todos os devedores, né? A medida, inicialmente havia uma intenção de se proteger o pequeno, a agricultura familiar, o pequeno e o médio produtor, e a medida provisória, na sua discussão, no tempo de discussão na comissão que foi criada, acabou trazendo um perdão de dívida a grandes devedores. Quem parou, os grandes produtores do Brasil Central, ou os grandes comerciantes de Santa Catarina, não vou aqui citar, todo mundo conhece, mas vem a Friboi, a Seara, essas grandes cooperativas, inclusive, que passaram a negligenciar o recolhimento do Fundo Rural durante um período longo, né? E isso se avolumou, alguém se baseou numa liminar conseguida por uma entidade junto à Justiça Federal, e a dívida foi se acumulando, a liminar caiu e a dívida realmente é alta. Agora, o governo tem que entender que essas dívidas elas têm que ser negociadas diferentemente. Não pode um cidadão lá do interior de Colatina, ou do município de Governador Lindenberg, lá no estado do Espírito Santo, que pegou 50 mil reais para fazer o custeio da sua safra de café do ano seguinte, ser colocado no mesmo balaio de quem deve 50 milhões, 100 milhões. Você não consegue, não há solução para essa situação. Você tem que separar esses dois devedores. Então, o que aconteceu foi que na medida provisória da dívida do refinanciamento do refis do Fundo Rural, a agricultura familiar estava junto, o pequeno produtor estava junto, e o governo cortou. A 842 é um desastre para a agricultura familiar do Brasil. O governo tem que pegar aquela dívida, a dívida de quem durante 3 anos o Espírito Santo passou seca e não teve que tirar a sua lavoura de café, está refazendo a lavoura. O governo federal tem que separar, até por estados devedores, aqueles que pegam empréstimo e aplicam em outra coisa, mesmo pequeno agricultor. Então eu quero chamar a atenção do presidente Temer, do secretário do Ministério da Agricultura, a necessidade de que se faça uma coisa justa, uma coisa separada. Inclusive, presidente, eu gostaria que fosse registrado na Voz do Brasil. A medida provisória 842 é um desastre para a pequena agricultura do Brasil. Não pode ser desse jeito. Eu fiz uma emenda, né, no apagar das luzes da semana passada, onde a gente recupera o rebatimento das dívidas e o alongamento, que tinha sido previsto inicialmente para se utilizar o pagamento entre 2020 e 2030, para dar condição da agricultura familiar, do pequeno agricultor, acumular um mínimo de recurso e tocar sua vida adiante. O Espírito Santo, ele é fundamental para a nossa economia. A agricultura familiar, o pequeno produtor, o médio produtor do Espírito Santo são fundamentais. Eu peço ao governo federal que reveja essa nova medida e refaça os conceitos. Pedido de Vossa